Agora, o melhor, irmão, é a vida eterna. Entenda? O melhor que você vai ouvir agora, Filipenses, capítulo 3, vou pegar um gancho aqui do missionário para depois entrar na mensagem de hoje. Filipenses, carta de Paulo ao povo de Filipos, são os filipenses. Primeiro ele diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Não fique chateado quando você ouvir uma palavra e você falar para você mesmo: eu já ouvi essa palavra. Ouça mais uma vez. Porque a palavra de Deus não é como os homens. Você lê um livro e acaba decorando, né? Verdade. Eu lembro de um professor que eu tive, ele dava a aula dele, era de um livro, era um livro dele. Ele falava: vê a página tal. Página tal, verdade. A pessoa conhece, decora, né? Já, está aqui no nosso meio de alguém que já deve ter lido aí umas 3 ou 4 vezes O Pequeno Príncipe. Alguém já leu aí esse entusiasmo de ler? Eu lembro de uma escritora de filme de suspense, de romance, né, de suspense, que era Agatha Christie. Aí tinha um livro chamado Caio Pano. A gente já devorou aquilo umas 3, 4 vezes. Aí a pessoa vai lendo. Estou dizendo que é errado, não. Só estou dizendo para você. A palavra de Deus é diferente. Porque a palavra de Deus é a própria vida de Deus. Um dia uma senhora falou comigo: pastor Jaime, esse livro é a boca de Deus. É verdade. Você tem que ouvir. Então, mesmo que você tenha ouvido uma mensagem, ela vai falar novamente ao seu coração. Bem, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. No caso deles aqui, é que eles estavam trazendo para o cristianismo aquilo que Jesus, entenda bem, já tinha cumprido. Mas não vamos entrar nesse mérito hoje, não. Vamos pular um pouquinho ainda, vamos direto para o versículo 6, tá bom? Segundo o zelo, fui perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Às vezes a bagagem religiosa você tem que deixar, irmão. Eu já ouvi, eu como pregador, estou há alguns anos no Evangelho, então estou com 61 anos de idade. Eu comecei a pregar cedo. A primeira igreja foi com 25 anos de idade, né? E eu lembro muito bem de vários casos, pessoal: pastor, desde pequeno que Deus me mostra as coisas. Ele disse: para com isso. Não existe a nova bagagem, não tem nada a ver com a velha bagagem. Pessoa que tem premonição, não, porque sempre Deus me mostrou as coisas. Pede alguém para orar, irmão. Repreenda, isso aí não vai à frente, isso vai te atrapalhar. Não são poucas pessoas, não, que se dizem dessa maneira. Você acha, então, não, mas Deus de pequeno que eu sou usado. Não tem. Você tem que desconsiderar, se você quer ganhar Cristo, e até a bagagem do conhecimento humano. Não, você é um advogado, claro que você tem que conhecer o mundo jurídico mais e mais. Mas estou falando, não tente trazer isso para o lado espiritual, que você pode se atrapalhar. É querer, entenda bem, impor o que está na palavra de Deus. E ele diz: e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, isso é que eu já li, 8, 9, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas o que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Isso aqui que vai fazer você crescer. Isso aqui é que vai fazer você ser um vencedor. O quê? Você simplesmente tendo isso aqui. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Acabou. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Jesus morreu a minha morte, Jesus morreu a sua morte. Se você quer participar verdadeiramente das coisas espirituais, você tem que fazer isso. E diz mais ainda: e para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pela prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui que está a nossa mensagem.
lembra do primeiro versículo? Você já ouviu isso aqui. Enquanto você ficar preso ao passado, ainda que ele tenha sido glorioso, você não vai conseguir olhar o que Deus tem na frente. Os antigos diziam assim, quem vive de passado, museu, lembra desse ditado popular? Mas o que eu quero passar? Até no ministério, eu falei com um pregador. Falei, amigo, enquanto você ficar preso no passado, não adianta. Eu contei a história de um pregador que no seu país ele pregava para governantes, grandes autoridades, mas muitas autoridades mesmo, ele era muito requisitado, mas houve uma mudança na vida dele grande. E quando ele escreveu esse assunto, deu esse testemunho, ele estava simplesmente dirigindo uma comunidade, entenda, quase que vamos dizer assim, indígena. Para poucas pessoas, ele ainda usa a linguagem, no meio do mato mesmo, no meio do mato para poucas pessoas, é um local realmente que tinha... O que eu quero passar para você? E ele contou, é o melhor momento da minha vida. E se ele ficasse preso no passado, ele não sentiria essa alegria. E muitas pessoas estão presas no passado. Não pode. Paulo está esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você tem que esquecer. Enquanto você não esquecer as que ficaram para trás, mesmo o glorioso. Mesmo o glorioso. Porque você vai ficar vivendo só da saudade. Não, glória a Deus, louve a Deus pelos momentos lindos que você pode ter passado. Depende, não é verdade? Imagine que você está num outro casamento, não é? E você vai ficar lembrando, a pessoa atual não vai ficar feliz com você. Ah, mas eu não conhecia Jesus, pastor Jaime. Agora eu conheço Jesus, então esquece. Aí que tem que esquecer mesmo. Mas não é só isso. Como eu falei, até profissionalmente ou financeiramente você já esteve bem. Pastor Jaime, eu já andei de carro do melhor. Eu já andei por cima, tenho andado por baixo. O que você acha que é andar por baixo? Sem grana no bolso? Mas e agora eu pergunto, você está andando na presença de Deus? Com todo o temor eu estou falando para vocês. O que eu falo para vocês, eu falo para os pregadores, para os nossos pastores. Eu digo, amigo, o que importa é a presença de Deus. O que faz você alegre é a presença de Deus. Como pregador, às vezes tem isso, né? Nós temos pastores que às vezes rodam mais de igreja, ficam lá. Então, um dia ele está dirigindo uma congregação para 1000 pessoas. Amanhã ele pode estar dirigindo uma congregação para 50 pessoas. Mas a alegria dele não está em pregar para 1000 ou para 50, está na presença de Deus. É para você a mesma coisa. Você tem que verificar o que é para você alegria, o que é realização. Lembro que, Paulo, eu desconsiderei tudo que eu tive, considerei como nada para ganhar Cristo. Então, às vezes, você tem que desconsiderar um pouco o seu passado para ganhar Cristo. Deixa aqui, vai comigo em Eclesiastes, capítulo 7. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Vai ter muito, hein? Melhor é a boa fama do que o melhor unguento. Pode botar aqui. Melhor é a boa fama, que homem de Deus, mulher de Deus, do que todo dinheiro, do que qualquer outra coisa. Mas tem que ir à frente para você não ficar só parado no que eu vou falar agora. Vamos passar bastante aqui para chegar no versículo principal que eu quero passar para você. Versículo 14. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade até considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Quer dizer, todo mundo, mesmo sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, um santo de Deus, uma pessoa de Deus, você pode ter o tempo de prosperidade, mas pode ter o tempo de adversidade. Nesse dia você não pode reclamar, você não pode chorar, você não pode dizer de maneira alguma, entenda bem, que esse tempo é melhor. Agora ele vai falar isso para nós. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruiria a ti mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, não sejas louco, porque morrerias fora do tempo. Bom é que retenhas isso, e também disso não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Irmão, agora veja o final desse livro comigo agora. Eclesiastes mesmo. Capítulo 12. Versículo 13. De tudo que se tem ouvido, vamos ler juntos? O fim é
teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então acaba. Não fique preso ao seu passado. Repito, ainda que ele tenha sido glorioso, talvez o seu passado está sendo um ídolo para você. Você não consegue ver o que Deus tem na frente para você. O que Deus pode lhe dar, porque você fica ainda preso ao passado. Vamos voltar no Filipenses, por favor? Capítulo 3, versículo 13. 3:13. E ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. É o pregador, vai ganhar almas. Mas eu ganhei 1000 almas, né? Talvez eu também para ganhar uma alma só agora. Veja o caso de Filipe, não agora, depois leia o capítulo 8. Filipe foi um homem de sucesso em Samaria. Ele alegrou a cidade, expulsava demônios, os enfermos eram curados. Deus tirou Filipe dali e levou ele para onde? Alguém lembra? Para pregar para um homem só. O homem, entenda bem, que era o chefe lá dos tesouros da rainha da Etiópia. Mas foi para ali que ele foi levado. E ele ganhou. Aí falam os historiadores, aí eu sou muito limitado, que quantos testemunhos tem lá até hoje. Como tem também da época de Salomão com a rainha de Sabá. Então tem tanto judeus como cristãos, apesar de hoje ser um país predominantemente muçulmano, você ainda encontra raízes tanto judaicas, entenda como raiz cristã também. Meu irmão, você não sabe o que Deus pode fazer com você. Você tem que ficar nessa. 14. Prossigo então, vamos prosseguir. Para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É o mais lindo. Aí não dá para ler tudo para você, mas eu vou ler agora rápido para você. Pelo que todos quantos já somos perfeitos em Cristo, né? Sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo de que tendes em nós, pelo que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora vos digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Porque ele morreu a nossa morte na cruz para que vivermos a sua vida, para nos dar a vida eterna. E se nós acharmos que, entenda, estar aqui é apenas para você ter um carro melhor, uma casa melhor, somos miseráveis, irmão. Estamos lutando para perder o principal de Deus, porque ficamos tristes porque no passado o nosso carro era aquele conversível, né? E hoje é um Poisé. Já ouviu falar do Poisé? O pessoal antigo lembra do Poisé. Quem é que não lembra do Poisé aqui? Quem lembra desse termo Poisé aqui? Rapaz, estou ficando velho mesmo, só o pessoal de mais de idade que lembra mesmo. Poisé. O Fusca era chamado de quê? Poisé. Aliás, o meu primeiro carro na vida foi um Fusca, um irmão que me deu, mas é um Fusca, entenda bem, foi em 1983, em 70, era o Fusca 78, então era um carro de 5 anos, é como se fosse um carro 2015 hoje. Um carro 2015 é carro velho? Não é? Então para você ter, então não é. Era um Poisé, mas um Poisé mesmo, né? Então muitos vão deixar, muitas vezes eu digo, que são inimigos, o fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Irmão, que puxão de orelha que está, por favor, Deus não é contra o seu sucesso, Deus não é contra você ter o conversível, você ter o helicóptero, se for o caso, ter casa na praia, casa na montanha, Deus não é contra. Mas se isso é tudo para você, e talvez você já teve isso lá atrás, e hoje você não tem, mas você não consegue enxergar que com Cristo você pode até ter isso tudo, mas é mais do que isso, o que ele vai falar para nós agora. O que ele vai ter para nós? Ele diz, mas a nossa cidade está aonde, pessoal? Nos céus. Oh, Jesus. É isso que temos que fazer, você ficar apaixonado. Não, minha paixão é uma Ferrari, pastor Jair. Minha paixão é a Nova Jerusalém. Quando nós somos miseráveis, somos homens terrenos ainda. Repito, Deus não é contra a sua prosperidade. Mas Ele não morreu na cruz para te dar uma Ferrari. Ele morreu na cruz para te dar a vida eterna. Ele morreu a minha morte, Ele morreu a sua morte. Então eu estou passando hoje, o missionário já passou hoje em alguns cultos, claro que eu estou dando um resumido para você.
Amigo, acorda, desperta. O que nós estamos... Claro, repito, você prosperando, a igreja prospera. Eu quero, faço votos. João falou, faço votos pela tua prosperidade, faço. Mas não tire a sua visão da Nova Jerusalém. E se para ter alguma coisa terrena, você tem que perder a Nova Jerusalém, fica duro aqui, irmão. Anda de Poisé. Anda a pé. Pega o metrô. Caminha a pé, mas não perca a Jerusalém celestial. A nossa cidade... mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Meu irmão, vai ser assim, ó, a hora, a volta de Deus vai ser assim, os mortos ressuscitarão primeiro, a igreja será arrebatada. Não tem dia, ninguém se esconde. Esse tempo agora o pessoal está se escondendo dentro de casa com Covid. Por favor, não estou dizendo que é errado não, pelo contrário, tem que ter precaução mesmo. O negócio não é fácil não, irmão. Eu como pregador atendo as pessoas, converso com as pessoas e puxa, a gente ouve cada caso triste. Pessoa que procura ar não tem, entende? Alguns, eu conheço alguns que foi fácil para eles, não foi tão difícil. Para alguns foi uma gripe realmente, mas para muita gente não, irmão. Talvez você tenha ciência de alguém que até morreu. Hein? De vez em quando não recebeu. Porque quando a morte está longe, você não liga a mão, mas quando a morte chega perto da sua casa, e quando chega na sua família, aí você sente mais. Já ouviu alguém dizer, pimenta nos olhos dos outros? É refresco. Quando é na sua, né? Aí arde mais, né? Aí as lágrimas descem. Aí você começa a sentir o que é uma pessoa que estava cheia de planos e tudo, e de repente esse vírus vai e ativa a pessoa, porque ela já tinha alguma coisa pré-existente, tinha lá uma diabetes, uma pressão alta, assim, um coração inchado, alguma coisa, mas que poderia conviver mais tempo com aquela anormalidade, mas foi embora. Então, não estou falando de ninguém. Só o que eu quero dizer então? Você pode tentar se esconder do Covid, mas no dia de Jesus ninguém vai conseguir se esconder. Você pode cavar, já viu aqueles bugs que a pessoa fala, aqueles buracos onde as pessoas se colocam dentro e fazem para a guerra nuclear, na época da Guerra Fria, agora estão suscitando uma nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China. Era o Brasil, coitadinho do Brasil, sentar na Guerra Fria, vai entrar numa fria mesmo. Um dia um cara falou uma coisa, o cidadão falou que eu gostei de uma coisa, pensando, o Brasil não tem bala na agulha para enfrentar muita gente, não. Fica querendo dar uma de valentão aí. Primeiro cresce primeiro para depois querer encarar os outros, né? Você soltar vamos ver um cachorrinho aqui, um piquinês, lembra do piquinês? Pegar um piquinês para lutar com Rottweiler, com coisa, não vai dar não. Tem que crescer mais para lutar. Mas deixa isso para lá, que isso é coisa dos homens. Vamos ficar aqui. Amado, aquele dia ninguém vai se esconder. Pode estar no buraco, pode estar dentro de uma cápsula, não adianta, pode estar em qualquer lugar. A Bíblia diz que todo olho verá. Então qual é a minha mensagem aqui? Em um capítulo todo para você. Não fica zangado. Voltando ao versículo 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijei no Senhor. Se alegre, não na Ferrari, mas no Senhor Jesus, irmão. Por favor, não sou contra você ter um carro. Se esse é o seu sonho, se é o desejo. Agrada-te do Senhor e Ele... Mas primeiro se agrada do Senhor, você tem que botar o primeiro o reino de Deus. Aí ele assim, resta, irmãos meus, que vos regozijei no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos o quê? As mesmas coisas. Mas você já falou tanto, enquanto eu estiver vivo, eu vou falar da Nova Jerusalém. De vez em quando você terá que ouvir. Por quê? Porque é o maior prêmio. É a maior herança que nós temos, é a vida eterna, a salvação em Cristo. É o lugar que Paulo falou que não tinha palavras para descrever. Pastor Jaime, eu fui num lugar bonito, meu sonho é ter uma casa lá, mas assim, olha, tem um lago na frente, sabe? Atrás tem um pomar, mas cada árvore tem um pé de jaca. Eu mais com aquele cheiro da jaca, o galo cantando, que coisa linda o galo cantando, né? Não, coitado, né? É uma coisa bonita mesmo, Só que o que o Paulo viu, ele disse que era tão bonito que ele não tinha palavras humanas para descrever. Ele falou que era inefável. Não tinha palavras para descrever. É o que aguarda por mim, é o que aguarda por você. Então, não troque nada. Não sou hipócrita. Não estou dizendo que você não deva prosperar, que você não deve. Pelo contrário, eu quero que você cresça, eu quero que você prospere. Quando você prospera, a igreja prospera, o evangelho é pregado. Isso, faço votos pela sua prosperidade. Mas não esqueça, o melhor é lá. Lá é o melhor.